Bom, eu vou aqui apresentar um pouquinho do Blender para vocês, porque eu quero que vocês entendam um pouquinho dele antes de a gente começar aqui a fazer aqueles modelos, as texturas e tudo mais, é aquilo que forma os nossos incríveis modelos 3D, né? Eu tenho aqui essa versão do Blender, tá? E a gente baixou ela na versão 4.0, que é a versão que eu tenho. Eu acho que deve ter alguma mais recente, mas essa é uma das mais recentes que tem, tá bom? Abrindo o Blender, você vai abrir ele nessa tela assim, onde vai ter aqui uma arte que foi feita dentro dessa versão do Blender por algum artista, no caso esse é o Gaku Tada, né? Acho que é esse, assim mesmo que se pronuncia o nome dele. E aqui a gente tem ó, o Recent Files, que são os arquivos recentes, tá? Que foram criados no Blender. Eu tenho aqui um arquivo que eu estava fazendo. Aqui tem algumas coisas, mas você não vai utilizar nada disso. Bom, clicando aqui fora, a gente consegue ver aqui o que a gente chama de 3D View, tá? Essa daqui é a 3D View, a versão 3D, a Viewport que a gente chama, onde a gente consegue ver os nossos modelos 3D, nossa câmera e isso daqui que é um ponto de luz, tá bom? E aqui na 3D View a gente tem algumas ferramentas do lado, vocês vão entender para que serve essas coisas, tá? Temos aqui ó, uma barrinha onde que tem algumas coisas sobre o objeto que está selecionado e tudo mais. Aqui também temos essa parte onde é a parte que a gente chama de shading, que aqui a gente tem o modo de wireframe, que é para a gente ver a malha, né, que é a malha onde os polígonos que formam o nosso modelo 3D. Temos o modo sólido, onde a gente vê o modelo 3D sólido. Modo de material, onde vê a cor do material que está aplicado nesse modelo, e o shading, que é onde a gente vê o material mais a iluminação mais o cenário ao redor que tiver, entendeu? Esse cenário ele pode ser um cenário modelado em 3D que possa ter aqui ao redor, ou possa ser uma imagem HDRI de fundo, que é uma imagem 360 graus tirada de algum lugar que a gente pode adicionar e ela vai ficar aqui no fundo como simulando um cenário, tá bom? Então basicamente é isso, wireframe, modo sólido, modo de material, que a gente vê o material, e o modo de shading, modo de render, onde a gente vê o cálculo de luz, no caso aqui ó, essa é a luz, tá? Então tanto que se eu mover essa luz, ó, ele afeta o nosso objeto e tudo mais. Então basicamente é isso que a gente tem aqui no nossa viewport. Aqui do lado a gente tem o outliner, onde ele tem aqui esses objetos, ó, no caso light, que é a luz, cube e tudo mais, que são aqui onde ele fica selecionando os objetos. A gente pode alterar essas telinhas, tá? Mas a gente não vai aprender sobre isso agora exatamente. Mas basicamente, ó, aqui a gente tem outra telinha onde são as propriedades que a gente chama, que são onde tem propriedades do objeto, material, onde ficam várias coisas que eu vou ir apresentando para vocês, beleza? E agora aqui o que eu vou mostrar para vocês é um pouquinho sobre alguns controles aqui na Viewport 3D, tá bom? A gente tem aqui primeiramente nossos objetos. Eu vou voltar aqui para o modo sólido. Se você observar aqui no canto, ele tem um íconezinho de mouse que eu ativei aqui, que é o Screencast Case, tá? Que serve para cada tecla que eu apertar, vocês conseguem visualizar para vocês entenderem que tecla eu apertei para fazer tal coisa. Eu vou falar também as teclas que eu vou apertando, tá? Mas eu vou simplesmente ir falando e vocês podem ir vendo aqui qualquer coisa se eu acabar não falando alguma tecla ou qualquer coisa. O que acontece? Aqui na Viewport, se a gente rodar a bolinha do mouse, se a gente rodar o middle button, né, a gente consegue dar zoom. E como a gente consegue dar zoom também de alguma outra forma? A outra forma que a gente tem para dar zoom é apertar Ctrl e apertar a bola do meio do mouse e arrastar, tá bom? Ctrl middle button e arrasta ele, dá zoom também, tá bom? Se a gente apertar o middle button, que é a bolinha do meio, e arrastar, a gente consegue girar em torno da viewport. Você tá vendo isso aqui, ó, que é o ângulo 3D, X, Y, Z, você consegue ver, ó, que ele tá virando o ângulo, tá? Se a gente apertar Shift, middle button e arrastar, a gente consegue arrastar a tela na posição que ela tá bom? Então a gente consegue tá arrastando aí ela com Shift. É basicamente isso, tá? Se a gente apertar aqui no numpad, número 1, ele vem na visão de frente, tá? Menos Y, eu considero como frente do modelo. Eu utilizo esse parâmetro como frente do modelo. No número 3 é a lateral, no caso é o X, aqui sempre vai ser o lado que ele está sendo visualizado. E basicamente 1 e 3 que eu utilizo. E o número 7 é para ver a visão de cima, ó, tá bom?
E se você apertar aqui também, ó, você consegue ver através daqui, tá, pessoal? Então você não precisa ficar preso aí a ter que apertar os botões, tá bom? Qualquer coisa, se você quiser ver a lateral do modelo, você sabe que o eixo X é a lateral, o eixo Y é frente e trás e o eixo Z é cima e baixo, tá? Aqui temos a câmera, para a gente visualizar na câmera, a gente dá um 0 ou Ctrl 0, seleciona a câmera e dá um Ctrl 0, tá? A gente consegue entrar na visão de câmera, então se eu der um 0 eu consigo visualizar aqui onde está a câmera, ó. Consigo visualizar aí o nosso modelo, beleza? Basicamente na viewport, assim, movimentação e tudo mais, é basicamente isso que a gente utiliza, tá? Nas próximas aulas eu vou ensinar quesitos de modelagem, quesitos de materiais e tudo mais para vocês entenderem, mas basicamente nessa aula a gente vai ficar aí com essa questão de movimentação de câmera, entender um pouquinho como que funciona a 3D View, tá? Então, caso você não tenha entendido muito bem, você volta o vídeo aí e vê como funcionam alguns controles aí de movimentação do 3D View, porque a parte mais importante é você entender como que funciona para movimentar e tudo mais, aonde é frente, onde é atrás, onde é cima, onde é baixo, para você conseguir aí fazer os seus modelos certos, tá? E uma outra coisa só que eu vou falar aqui também é que você consegue ver que esse quadrado, ele tem dois quadradinhos aqui, né? Esses quadrados aqui, cada quadradinho desse, ele tem 1 metro por 1 metro, tá? Então, esse quadrado aqui sempre ele vai ter de ser 2 metros, 2 por 2. Que cada quadradinho desse eu conto como, é contado como 1 metro. Então, esse cubo aqui, ele tem 2 metros por 2 metros, tá? Então, você sabe que uma pessoa cabe dentro desse cubo, beleza? Muito obrigado aí por ter assistido. Nas próximas aulas eu vou estar explicando aí um pouco sobre Edit Molding, que é a parte de edição de mesh. Tá explicando sobre materiais, explicando sobre o UV-Mapping, explicando várias coisas aí. E a gente vai estar modelando aí algumas modelinhos simples aí para quem aí não entende nada de Blender começar a entender e começar aí a conseguir a fazer os seus primeiros modelos, né? Eu sou Everton Carvalho, muito obrigado por ter assistido essa aula. Até a próxima, falou e fui!